Olá, boa tarde. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho a respeito da doença de Chagas, né? E para isso a gente vai fazer um breve histórico e em seguida a gente vai falar do conceito, né, dos sinais e sintomas, como que essa doença é transmitida. A gente vai bater um papo hoje a respeito desse assunto. Então, a doença de Chagas, não tem como a gente iniciar de falar dessa doença sem antes, né, tá falando do precursor, né, que foi o primeiro cientista que descobriu-se essa doença, que foi o Carlos Chagas, né? Ele é um médico sanitarista, né, que foi o primeiro que identificou esse protozoário, né, que afetava as populações pobres, né, os trabalhadores que construíam a estrada de ferro central do Brasil. Então foi a partir daí, né, que se descobriu a doença e foi através dele. Então, a doença de Chagas, ela é classificada como antropozoonose, causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. E ele apresenta um círculo que é bifásico, né? É uma que pode apresentar a fase aguda, né, e a fase crônica. A fase aguda, desculpa, ela às vezes ela não é identificada, podendo evoluir para a fase crônica, né, que pode aí apresentar em 4 formas, que é a indeterminada, a cardíaca, a digestiva e a cardiodigestiva. Então a gente observa que além de 2 fases, né, que é a fase crônica e aguda, ela ainda pode apresentar em 4 formas diferenciadas. E a que mais complicada é essa indeterminada, que a gente não sabe realmente como que a doença evolui. O Trypanosoma cruzi, ele é transmitido para humanos e outros mamíferos, principalmente pela via vetorial, né, que geralmente através do contágio com as fezes de insetos, né, hematófagos que pica o ser humano, né, e se satisfaz a necessidade através do sangue, né, e ele é da subfamília do Triatomiani, né, que é popularmente denominado de barbeiros. Então, muitas pessoas conhecem o Trypanosoma cruzi, né, por barbeiros. A doença ela pode também ser transmitida através de transfusão de sangue, transplante de órgãos, ingestão de alimentos contaminados com parasita, né, e de mãe para o feto através da placenta. O diagnóstico precoce da doença, ela é feito, né, pela detecção do parasita no sangue, que geralmente utiliza um microscópio para fazer esse diagnóstico. E a forma crônica, ela é diagnosticada pela presença de anticorpos, né, no sangue, que é detectado o Trypanosoma cruzi. Então a gente observa que é uma doença que ela ainda, né, ela persiste no nosso país e acomete várias pessoas. Vocês vão ver que mais para frente, na questão da parte da epidemiologia, a gente vai estar falando como que está em nível de Brasil. E aí, nesse caso, não dá para falar de doença de Chagas se a gente não entrar um pouquinho, né, no órgão, no caso aí, um dos principais, que é a doença no coração, né, onde a gente está aqui mostrando para vocês, né, a figura de um coração normal, né, que é aqui, né, com todas as suas coloração correta, né, as suas câmeras, e aqui, quando a gente tem um coração que ele se apresenta, né, com chaga. Então, é um coração que ele fica totalmente crescido, né, ele aumenta o seu volume e praticamente, né, dobra aí o seu tamanho e em termos de gramas. Enquanto o normal ele pesa 350 gramas, um paciente que tem chagas, ele vai ter um coração, né, com 550 gramas. Então a gente já observa que esse paciente, com certeza, ele vai ter uma certa dificuldade respiratória e circulatória. Então, o barbeiro, ou o Trypanosoma cruzi, né, que é um protozoário, ele é encontrado no sangue dos animais silvestres, como tatu, gambá, né, que é esse bichinho horroroso aqui, né, e algumas outras espécies de macacos, né. Ele é um inseto que é hematófago, quer dizer, ele só alimenta de sangue, né, também conhecido como chupança, né, ou chupão, né, que se contamina quando pica os animais silvestres e aí ele vai hospedar o seu protozoário. Em contato com o ser humano, né, o barbeiro infectado, ele transmite a doença para o ser humano nesse momento. Vocês vão verificar que assim, ele pica e aonde ele pica, ele defeca. E o grande problema é essas fezes que vai estar, né, fazendo essa contaminação. Porque o que o ser humano faz? A primeira coisa é coçar o local onde aconteceu a picada, e aí nesse instante a gente observar que
a contaminação já se aconteceu. Então, falando de patogenia, como que é a fase aguda e como que é a fase crônica? A fase aguda, ela tem duração entre 3 a 4 meses. Ela pode ou não ser identificada, né? Ou sintomática ou assintomática. Significa que ela pode ter sintomas ou não apresentar nenhum sintoma. Vai apresentar manifestações locais, né? Como o sinal de Romana, que é esse aqui, vocês estão vendo, que mais pra frente eu vou estar explicando para vocês o porquê disso aí, o que significa, né? E o chagoma de inoculação, manifestações como a parasitemia, né? E outros sintomas como febre, mal-estar, cefaleia, anorexia, ou linfoadenomegalia, hepatoesplenomegalia, miocardite aguda e meningoencefalite. Então a gente observa que ele pode ter vários sintomas e às vezes não ser diagnosticado simplesmente só no exame clínico, que apesar da anamnese do paciente, né, os dados que ele está ali apresentando para o médico ou para o profissional de saúde, pode-se dar um indício, principalmente se ele relatar que ele estava vindo de lugar onde que tinha enchente, ou locais alagados, locais que não tem um bom saneamento básico, local que geralmente após enchente, né, fica aqueles lamaçais. Então, de acordo com o que o paciente vai relatando, né, o médico pode ali na sua análise clínica, né, suspeitar que esse paciente pode estar contaminado com o Trypanosoma cruzi, né, e para isso precisa fazer alguns exames. Nas áreas endêmicas, o principal mecanismo de transmissão, né, ou seja, através de um inseto, né, que é da família Triatominiae, principalmente dos gêneros Triatoma, né, o Rhodinus e o Patrógulos, né, que o inseto ele infecta-se com o Trypanosoma cruzi, né, ao se alimentar-se de sangue de animais humanos contaminados. E ele é um protozoário de hábito noturno. Ele esconde-se durante o dia em fendas nas paredes, telhado, casca de árvores e emerge à noite quando os habitantes estão dormindo. Então é nesse momento que ele aproveita, né, para picar ali o ser humano. Nós temos outros modos de transmissão também, que inclui a questão do transplante de órgãos, que pode o órgão que vai ser transplantado e ele estar contaminado, né, durante a amamentação, e também por exposição laboratorial acidental, que são os acidentes, né, pérfuro-cortantes. A doença de Chagas também ele pode ser passada de uma mulher grávida para o seu filho, né, o que a gente chama ali de transmissão congênita, que é através da placenta, né, com uma prevalência bem alta, né, em gestantes, principalmente da América do Sul, que é de 4 a 64%, né, com 0,17 dessas mulheres transmitindo a infecção para os seus fetos. Então, a gente percebe que ainda é um número alto, né? Essa forma de transmissão, ela constitui um problema de ascensão na saúde pública e é uma das responsáveis pela urbanização dos casos e pela disseminação da doença em áreas endêmicas, que são aquelas áreas que eu acabei de falar, né? A área de alagamento, onde se chove muito e fica aquelas poças, pode ser que isso ocorra. Pode ser transmitido também por transfusão de sangue, né? Com exceção dos derivados sanguíneos como anticorpos fracionados, né? É claro que os laboratórios têm um rigor muito grande quando se obtém uma transfusão de sangue. Ele passa por vários testes, né, para que não seja transfundido, né, sangue contaminado com qualquer tipo de vírus ou bactérias ou protozoários. Então, o parasita ele permanece viável, né, a 4 graus centígrados até no mínimo 18 dias, né, quer dizer, ele fica aí numa temperatura bastante tranquila, e mais de 250 dias quando mantido em temperatura ambiente. Não está claro se o Trypanosoma cruzi pode ser transmitido por meio de componentes do sangue congelado e descongelado. Então isso a gente não tem assim nenhum estudo que nos embase, né, para nos dizer que isso pode ocorrer. Pode acontecer a transmissão oral, né, que é uma via pouco frequente de infecção, mas tem sido descrita em alguns estudos,
né, principalmente esse de 1991, em trabalhadores rurais do estado do Paraíba, né, que foram infectados ao ingerir comida contaminada, né, que a transmissão também foi documentada pela ingestão de suco de açaí e caldo de cana infectado. Então a gente observa que a gente tem outras formas de transmissão dessa doença, né, tem que ter um certo cuidado. E que a doença de Chagas, ela é um problema de saúde pública, é um problema emergente na Europa, em vista que a grande maioria dos casos de infecção crônica serem assintomáticos e por causa de imigrantes provenientes da América Latina. Então não tem-se aí um estudo fidedigno, né, qual é o quantitativo de pessoas que hoje têm a doença e que não sabem, né, que foi infectado através do barbeiro, né, e desenvolveu o Chagas. Então talvez a gente tenha essa dificuldade. E também essa dificuldade das pessoas, né, que por não ter nenhum sinal e sintoma e não tem o hábito de fazer um check-up, apesar que o exame para Chagas não é muito comum nesses casos, a gente só vê mais quando a gente vai começar num emprego novo, onde a gente tem que fazer todos os exames, às vezes é solicitado, e aí é nesse momento que às vezes o ser humano descobre que é portador dessa doença, né, há muitos anos e não sabia, né, o coração não deu nenhum sinal ou sintoma, né, que poderia estar fazendo ali uma cisto ou uma diástole diferenciada, e por não ir no médico continuamente, talvez fica mais difícil de se diagnosticar. Como a doença ela é caracteristicamente rural, ela acomete pessoas de origem do interior, né, que habitam lá nas fazendas, né, principalmente em casas de baixa qualidade, onde o vetor facilmente se aloja e coloniza. Então, o que acontece nas fazendas? Às vezes as casas são feitas cobertas de palha, né, até mesmo as suas paredes também são feitas de palha, e aquilo ali é um local ideal para que ele se aloja, né, e à noite saia para picar as suas vítimas. Local de vegetação densa, né, como as florestas tropicais, e habitats urbanos que não são ideais para o estabelecimento do ciclo de transmissão humana. Então a gente verifica, né, que ele tem ali uma área específica, né, aonde ele gosta de estar e aonde provavelmente ele vai fazer a sua transmissão. Por causa da tendência de picar a face das pessoas, o inseto é popularmente conhecido como barbeiro ou chupão, aquilo que eu já mencionei para vocês logo no início da nossa fala. Então, após a picada, né, e a ingestão de sangue, ele defeca no local, aquilo que eu acabei de dizer, né? Então, com essa fezes no local da picada, a tendência da gente, né, é coçar. E aquilo ali vai formar um prurido intenso, vai ficar vermelho, né? E ali, naquele momento, é a forma, né, de infectante, né, que vai provavelmente estar fazendo toda a parte de transmissão da doença. E nas fezes, ela penetrarem na ferida, né, mas que também podem penetrar por mucosas intactas, como a conjuntiva. Vocês vão observar mais na frente um pouquinho, que eu coloquei algumas figuras onde o paciente apresenta com sinal de romana, e aí vocês vão ver como que fica, né, essa pálpebra bastante edemaciada, né, e que muitas vezes prejudica porque ela tenta se fechar e ela vai criar ali uma certa secreção e dificultar a abertura desse olho. Como eu já disse, ela apresenta dois estágios, tanto a fase aguda quanto a fase crônica. Na fase aguda, ela ocorre geralmente pouco tempo após a infecção, né? E na fase crônica, ela se desenvolve ao longo de muitos anos. Então, ela está crônica, é como se ali a gente abaixasse a nossa imunidade e a doença vai se desenvolver, né? Então, nessa fase aguda, né, que são as primeiras semanas ou meses da infecção, ela não é notada, né, porque ela é assintomática e por exigir apenas sintomas moderados que não são únicos da doença de Chagas. Então, às vezes, você pode ter ali um prurido, uma coceira, que jamais imaginar, né, que foi uma picada de um barbeiro e que você pode estar infectada por essa doença. No que diz respeito aos sinais e sintomas, os principais sintomas a gente pode incluir aí febre, né, pessoa com fadiga, dor no corpo, dor de cabeça, eczema, perca de apetite, diarreia e vômitos. Então, são alguns dos sinais que a pessoa pode apresentar, né, no início da doença.
Nos sinais do exame físico, a gente pode incluir aí também, né, quando feito a palpação da região abdominal, o aumento do fígado, do baço e presença, né, de linfonodos e inchaço no local da picada do barbeiro, o que a gente chama de chagoma, né? Vai apresentar um edema totalmente diferenciado do que aqueles que é uma picada de um mosquito ou uma muriçoca, muitas vezes, que ali você tem ali uma pequena coceira naquele momento, mas pouco tempo depois aquela inchaço ele já diminui. É totalmente diferente. O marcador mais conhecido na fase aguda da doença de Chagas a gente chama de sinal de Romana, né? Que é um sinal caracterizado pelo edema das pálpebras, né? No mesmo lado do rosto em que se localizou a ferida, onde foi picada, né? E produzida ali pela picada do barbeiro, onde as fezes foram depositadas pelo inseto, ou mesmo quando acidentalmente esfregadas para dentro do olho. Então, no momento que você ali fez aquela fricção, que você realmente coçou naquele local, né, e sem perceber você leva ela na sua conjuntiva. Então, aqui para vocês observar, né, dentro dessas manifestações clínicas da fase aguda, né, isso aqui é o que a gente chama de sinal de Romana, é isso aqui que vocês estão vendo aqui nesse olho, onde o sinal de Romana, ele é esse edema, né, esse edema inflamatório, né, na região de pálpebras, né, e que ele associa, né, a conjuntiva e ele tem um aumento ganglionar, né, então a pessoa já vai ficar assim com uma certa impaciência, uma certa dificuldade de enxergar, porque esse olho vai ficar fechado, né, vai apresentar também a questão do chagoma, né, que é o sinal clássico da fase aguda da doença de Chagas, né, que ele corresponde aí um inchaço cutâneo e que ele é fácil de ser observado, né, e a lesão ela pode caracterizar também como dessa forma arredondada, apresentar vermelhidão, né, só que ela é um edema endurecido, ela é indolor e que ela apresenta nesse local uma certa quentura, né, fica quente, essa pálpebra fica bastante saliente, né, por causa do inchaço e também, né, ela assemelha a um furúnculo. A única diferença é que ela, por ser um local ali endurecido, ele não vai supurar, ele não vai ter secreção, né, para ali formar um abscesso e assim por diante. Então ele vai ser um edema bastante espesso, mas endurecido, sem sinal de nenhum líquido dentro dele. A gente tem a presença da febre, né? A gente tem também a questão da meningoencefalite, né? Que é o processo inflamatório que envolve o nosso cérebro e as nossas meninges, né? Que produz muitas vezes, são produzidos por organismos patogênicos, né? Que vai invadir o nosso sistema nervoso central. Então já é um problema um pouco mais grave, né? E ele caracteriza geralmente pelo desenvolvimento de síndrome de irritação meníngea, né? E ela é identificada pela elevação do número de células que é encontrado no líquido céfalo-raquidiano, né? Que a gente chama de LCR, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Já a miocardite, né? Que é a inflamação do músculo cardíaco do coração, né? Do músculo do miocárdio, ela pode também acontecer de ter outras causas, né, que inclui aí que é a infecção por vírus, bactérias, protozoário ou até mesmo fungos, né, por através de medicamento. Então a gente percebe que a miocardite ela pode ser adquirida por várias coisas, né? Então infecção por vírus, por bactérias, por protozoários, fungos, por uso de medicações, por também doenças autoimunes, consumo exagerado de álcool e o consumo de drogas, principalmente a cocaína. Então a gente tem que fazer essas observações, né, se o paciente apresentar alguma dessas manifestações clínicas, até porque as principais consequências da miocardite, elas são a falência da bomba cardíaca, ou seja, né, ela tem uma redução da capacidade do coração de bombear o sangue e o surgimento de arritmias cardíacas. Então a gente vai perceber, né, que a frequência cardíaca e o pulso desse paciente
ele vai estar o quê? Modificado. Então, raramente crianças e adultos morrem durante a fase aguda da doença, porém, pode ocorrer uma grave inflamação desse músculo cardíaco, que a gente acabou isso de dizer, né, que é reconhecido como miocardite, ou do cérebro, né, a meningoencefalite, que colocam a vida em risco, nesse caso, né. E essa fase também ela pode ser grave em pessoas com sistema imunitário comprometido. Então, a pessoa que estiver fazendo, né, algum uso de medicamento para alguma doença imunossuprimida, né, no caso do HIV, né, pessoas com hepatites, tem que ter esse cuidado. Se houver aí o desenvolvimento de sintomas durante a fase aguda, eles geralmente se resolvem espontaneamente dentro de 3 a 8 semanas aproximadamente, aí em 90% dos indivíduos que estão na fase aguda. Embora esses sintomas resolvam mesmo com o tratamento, a infecção persiste e entra em sua fase crônica. Dos indivíduos com doença de Chagas crônica, de 60% a 80% jamais desenvolverão os sintomas, né, que é chamado a doença de Chagas crônica indeterminada, enquanto de 20% a 40% desenvolverão sintomas cardíacos ou problemas digestivos, né, que é o que a gente chama de doença de Chagas crônica determinada, determinou realmente o problema do paciente. E em 10% desses indivíduos, a doença progride diretamente da fase aguda para uma forma clínica sintomática da doença de Chagas, né? Então, a partir desse momento, a pessoa já vai sentir os sinais e sintomas. Já na fase crônica, né, que ela já é sintomática determinada, ela afeta vários sistemas do organismo, como o nervo, parte digestória e a área cardíaca. Então, cerca de 2/3 das pessoas com sintomas crônicos, elas apresentam danos ao coração, incluindo a miocardiopatia, né, dilatada, que causa a anormalidade do ritmo cardíaco e pode resultar em morte súbita. Significa, né, que o músculo cardíaco ele teve um certo relaxamento e ele vai ter dificuldade ali, né, de fazer, né, a sístole e a diástole, que é, né, o bombeamento e o retorno desse sangue. Cerca de 1/3 dos pacientes apresenta danos ao sistema digestório, né, que é resultado da dilatação do trato digestivo, que a pessoa pode apresentar com um megacolo ou um megaesôfago, que são acompanhados de grave emagrecimento. Então a pessoa fica bastante emagrecida, inapetente, vai ter dificuldade de deglutição, né, que é secundária à calácia, né, que pode ser o primeiro sintoma do distúrbio digestivo e que pode levar a pessoa a um quadro de desnutrição. Então aqui para vocês observarem, né, como que acontece o aumento desse coração, né, na fase crônica, né, um coração tamanho e peso normal, onde ele vai aumentando e ele chega aí nesse peso de até 550 gramas. Então ele pode ocorrer muitos anos depois da infecção, né, para acontecer isso, o aumento do coração. Geralmente esse coração ele já está comprometido, né? Várias manifestações clínicas como falta de ar, tontura, taquicardia, bradicardia e inchaço nas pernas podem apresentar. Pode haver lesões em outros órgãos, como por exemplo o fígado, e comprometer o sistema nervoso e linfático, né? E nesse caso não há um tratamento. Então significa que essa pessoa, né, ela vai conviver com essa doença, né, com essa impossibilidade aí de um tratamento realmente que seja efetivo. E então essas manifestações ela inicia com uma infecção crônica com baixas paracitemias, né, aumento do coração, dilatação dos ventrículos, né, ou miocite no esôfago, colo ou intestino delgado, destruição dos glândulos e compensação por aumento da massa muscular, levando ao paciente a ter um megaesôfago ou um megacolo, né, e que isso aqui é o que a gente chama de cardiomegalia, né, para vocês verem como tá a espessura desse coração. Então, na fase crônica, pode destruir a musculatura dos órgãos atingidos, tanto fígado como coração, como região de intestino, né? Na indeterminada, que é sem sinais e sintomas, ela corresponde
maioria dos casos que fica em torno de 50% a 60%. Da área cardíaca, 10% dos casos, a destruição dos cardiomiocitos, né, que é o que faz o sistema de condução, é onde a gente tem ali localizado o feixe de His, e uma fibrose do coração, né, que pode apresentar cardiomegalia, taquicardia, arritmia e aneurisma de ponta. E o Chagas digestiva, ele vai ali ter alterações diante do trato digestivos, ocorrido por lesões dos plexos nervosos, sendo aí, né, o mega esôfago e as formas que são as formas mais comuns. Então, as manifestações clínicas do Chagas se devem, né, à morte de células nos tecidos envolvidos no ciclo infeccioso do parasita, induzindo a respostas inflamatórias, lesões celulares e fibrose. Por exemplo, o mastigoto intracelular destrói os neurônios intramurais do sistema nervoso autônomo, do intestino e do coração, levando a pessoa a adquirir o megacólon e aos aneurismas cardíacos, respectivamente. É uma doença que, se não tratada, ela pode ser fatal, na maioria dos casos, por danificação do tecido muscular cardíaco. Então, esse músculo ele fica, né, sem um trabalho correto, ele vai perdendo a sua elasticidade e perdendo a sua função principal, que é, né, de fazer o bombeamento desse sangue. Então, na fase aguda, o Trypanosoma cruzi é diagnosticada para a doença de Chagas, né? Essa é a fase que é caracterizada pela alta parasitemia, o que permite um diagnóstico, né, parasitológico, quer dizer, através dos exames de fezes. O parasita, em sua forma móvel, né, ele pode ser detectado por exame microscópico direto no esfregaço da lâmina, né, de sangue fresco, ou da camada leucocitária, ou pela preparação de esfregaços corados com giensena ou Leishman. Então, através da microscopia, o Trypanosoma cruzi ele pode ser confundido com o Trypanosoma rangeli, que não é o mesmo patógeno para seres humanos. Pode também ser isolado por cultura em meios específicos, tanto na fase aguda como na fase crônica. A fase crônica da enfermidade ela é caracterizada pela baixa parasitemia, né, e alto nível de anticorpos, diminuindo a eficiência da identificação direta do parasita. Portanto, outros métodos são empregados durante esta fase, entre eles a hemoaglutinação indireta, a imunofluorescência indireta, né, que são o exame de ELISA, a quimioluminescência, né, que é o TESSA, que é a reação em cadeia de polimerase, que a gente chama de PCR, e pelo xenodiagnóstico, onde percevejos não infectados são alimentados com o sangue do paciente suspeito e então seus intestinos são examinados para a detecção do parasita. Atualmente, né, no que diz respeito à prevenção, ainda não existe uma vacina contra a doença de Chagas, e a prevenção é geralmente focada em eliminar o inseto vetor com utilização de spray, inseticidas, né, que pode melhorar aí as condições de saneamento e habitação nas áreas rurais. Para os moradores das áreas urbanas que vão passar temporadas como férias ou em acampamentos em regiões endêmicas, recomenda-se o uso, né, de mosquiteiros e algumas outras medidas, né, de controle que a gente pode incluir, como armadilha contendo levedura para ser utilizada para monitorar infecções de certas espécies de triatoma, né, que nesse caso foi apresentados resultados promissores com o tratamento dos habitats dos vetores com o fungo da Beaveria baciana, né, e pode-se selecionar simbiontes do Triatominae através da paratransgenese, que pode ser uma outra forma de prevenção. Antigamente, a transfusão de sangue era o segundo modo mais comum de transmissão da doença de Chagas, mas aí com o desenvolvimento e a implementação do controle dos bancos de sangue, houve-se uma redução dramática, né, desse risco nas últimas décadas. Por quê? Porque os laboratórios, né, ficaram mais eficientes na
Quando se tem ali uma pessoa que faz uma transfusão, esse sangue passa por vários processos, né, tirando ali todas as contaminações, fungos e bactérias que possam existir. O teste está sendo expandido para outros países, né, como por exemplo França, Espanha, Estados Unidos, que apresentam populações significativas ou em crescimento de imigrantes oriundos de áreas endêmicas. Já na Espanha, os doadores são avaliados com um questionário para identificar indivíduos que possam estar em risco, né, de exposição à doença de Chagas, antes de se realizar ali a triagem para a doação de sangue. Então a gente já observa que tem outros países que já tem uma forma diferenciada até o paciente chegar realmente na doação propriamente dita. No FDA, que é o órgão responsável pela aprovação de medicamentos dos Estados Unidos, ele aprovou 2 testes para Chagas e publicou manuais que recomendam aí a triagem de qualquer sangue ou tecido de doadores. Então, apesar desses testes não serem obrigatórios nos Estados Unidos, estima-se que atualmente de 75% a 90% das doações elas são testadas para Chagas, incluindo aí todas as unidades correspondentes, né, e todas as unidades coletadoras pela Cruz Vermelha Americana, o que corresponde a 40% de todo o suprimento de sangue no país. Já o Chagas Biovigilance Network, ele relata a incidência atual de produtos sanguíneos positivos para Chagas nos Estados Unidos, segundo o que é notificado pelos laboratórios que utilizam os testes de rastreio aprovado pela FDA em 2007. Então a gente já verifica que tem bastante coisa nova relacionada aí à questão da doação de sangue. E quais são as principais complicações do Chagas? No estado crônico, o tratamento ele envolve o controle das manifestações clínicas da doença, né, como por exemplo, para pessoas que têm a doença, o marca-passo e medicamentos para arritmias, né, para melhorar esse ritmo que fiquem regulados os batimentos cardíacos, como a amiodarona, que pode ser uma das medicações, né, com grande benefício para alguns pacientes que está, né, com comprometimento cardíaco, né, e também enquanto a cirurgia pode ser necessária na questão da pessoa que tem o megacolo. E apesar disso, a doença não tem cura nessa fase. A doença crônica do coração, ela é causada pela doença de Chagas, que tem sido hoje uma indicação comum de transplante cardíaco. Então, quando as pessoas, às vezes, chegam, né, a conseguir um transplante, né, ela com certeza vai ter uma qualidade de vida totalmente diferenciada. Recentemente, contudo, a doença de Chagas era considerada uma contraindicação para esse procedimento, pois acreditava-se que o parasita poderia se aproveitar da imunossupressão após a cirurgia para retomar o comprometimento do coração. E aí notou-se que as taxas de sobrevivência em pacientes com Chagas poderiam aumentar significativamente, né, com a administração de doses menores de drogas imunossupressoras, né? A gente deu exemplo aí inclusive de um estudo, né, que é a ciclosporina. E recentemente tem sido demonstrado que o tratamento direto do músculo cardíaco com células tronco, né, através do transplante de células de medula óssea, está reduzindo, né, dramaticamente os riscos de insuficiência cardíaca em pacientes que são acometidos com doença de Chagas. Então, os principais fatores de risco, né, é habitar em uma cabana onde insetos transmissores vivam nas paredes, né, pessoas que possam estar residindo na América do Sul, América Central ou no México, viver sob condições extremas de pobreza e receber transfusão de sangue ou transplante de órgão de uma pessoa portadora do parasita, mas que não tenha manifestado a doença de Chagas. Ela é uma doença que afeta entre 8 a 10 milhões de pessoas vivendo em países endêmicos, né, da América Latina, né, com um adicional aí de 300 a 400 mil, né, vivendo em países não endêmicos como Espanha e Estados Unidos. E estima-se que anualmente ocorre 41.200 novos casos em países endêmicos e que 14.400 crianças, né, nascem hoje com Chagas congênito todos os anos. Em 2010, a doença resultou em aproximadamente 10.300 mortes, né, em comparação com os 9.300
que ocorreu em 1990. Então a gente observa que já teve aí um acréscimo no que se diz respeito ao óbito. Estima-se que a taxa de mortalidade anual seja em torno de 14 mil. No Brasil, estimativas recentes apontam que entre 2 e 3 milhões de pessoas estejam infectadas e que ocorra aí, né, cerca de 6 mil mortes anualmente. No Brasil, devido à transmissão vetorial domiciliar ocorrida no passado, hoje interrompida, predominam os casos crônicos. Então, estima-se que existe entre 2 e 3 milhões de indivíduos infectados, né? A gente acabou de dizer isso, e que nos últimos anos a ocorrência da doença, no que diz respeito à fase aguda, ela tem sido observada em diferentes estados, em especial a região amazônica e principalmente em decorrência, né, da transmissão oral. Ela está presente aí em 18 países do continente americano, que estende do sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. A Chagas, ela existe em 2 zonas ecológicas diferentes, na região do Cone Sul, e o principal vetor vive no interior ou nos arredores das habitações humanas. Na América Central e no México, as principais espécies de vetores, elas vivem tanto no interior das casas como nas áreas desabitadas. E em ambas as zonas, a doença de Chagas ela ocorre quase exclusivamente em áreas rurais, onde os triatomíneos eles procriam e se alimentam de mais de 150 espécies de 24 famílias de mamíferos domésticos e selvagens, bem como de humanos, que serve de reservatório natural para o barbeiro, ou cientificamente Trypanosoma cruzi. Então vocês observam que a gente tem aí uma gama, né, de animais que pode também ser ali um depositório para a doença. Embora os triatomíneos também se alimentem do sangue de pássaros, estes parecem ser imunes à infecção e não são considerados reservatórios do Trypanosoma. Mesmo quando colônias de insetos são erradicadas de uma casa ou de abrigo de animais nas redondezas, esses podem reemergir de plantas ou animais que fizerem parte do ciclo silvático, referente, né, aos animais silvestres do parasita. Então esse fenômeno ele é especialmente provável em zonas com vegetações abertas, né, e agrupamento aí de árvores interpostas por habitações humanas. Então a doença crônica ela permanece por um importante problema de saúde pública em muitos países, né? Entretanto, esse número da incidência de infecção de adultos e crianças já está ocorrendo uma redução, né, em alguns países, e na Argentina a transmissão vetorial ela foi interrompida em 13 das 19 províncias endêmicas, e é um progresso significativo, né, que tem sido feito nesse sentido no Paraguai e na Bolívia. E que o que mais importante é o monitoramento do barbeiro, né? Aonde que está sendo a maior incidência para que as pessoas que vai doar sangue, né, ele possa se passar por essa triagem, né, e com certeza não ter aí a possibilidade de receber na sua transfusão um sangue contaminado. Com o aumento dos movimentos populacionais, essas pessoas migrando da região urbana para a rural, né, aí a possibilidade de transmissão por transfusão de sangue se tornou mais, nesse caso, substancial nos Estados Unidos. A transfusão de sangue e produtos de tecidos é ativamente monitorada nos Estados Unidos, diminuindo, portanto, o risco de uma contaminação no que diz respeito ao transplante. Então, o Trypanosoma cruzi, quando ele cai na circulação, né, ele afeta aí os glândulos, né, o fígado, o baço, e depois ele se localiza no coração, intestino e esôfago. Então, nas fases crônicas da doença, pode haver aí destruição de órgãos, o que causa problemas muito, aumento do coração, aumento do colo, que pode provocar aí retenção das fezes, né?
dos alimentos das fezes e um mega esôfago, cujo principal sintoma, né, é a regurgitação dos alimentos ingeridos. E essas lesões, não, elas são definitivas e irreversíveis. Então aqui para vocês observar, né, como que fica, né, esse colo, né, totalmente, né, aumentado de volume, esse coração também,